Com a Tayane Mello de novo, porque agora políticos governistas e da oposição estão se manifestando sobre essa ameaça de Donald Trump de taxar o Brasil em 50% a partir de 1º de agosto, todos os produtos brasileiros, né, Tayane? E como é que está aí essa disputa de esquerda, direita, de um lado e de outro, um se acusando, como é que está isso? Pois é, de um lado tem, então, os oposicionistas, né, o pessoal que apoia, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a culpa dessa taxação é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do próprio governo Lula. E do outro lado temos, então, os partidos da base do governo, os líderes da base do governo, falando que isso tudo não pode ser, né, essa taxação ela não pode ser imposta ao Brasil por questões políticas. Então, ontem teve uma nota do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, atribuindo essa responsabilidade da taxação ao ministro Alexandre de Moraes, ao governo também do presidente Lula. Disse, inclusive, né, chamou essa tarifa de tarifa Moraes, dizendo que é uma escalada autoritária que está acontecendo no Brasil e que ele já vem mantendo diálogo com representantes do governo Trump nos Estados Unidos para denunciar todas essas investigações que têm sido feitas aqui no Brasil com relação ao pai dele. Ele disse que os avisos foram dados previamente por meios diplomáticos, declarações públicas e também reuniões privadas. A nota foi intitulada de, abre aspas, 1 hora a conta chega, fecha aspas. O ex-presidente Jair Bolsonaro também mandou uma indireta ao presidente Lula, escreveu um versículo bíblico numa rede social que diz: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Fecha aspas. Então, essa foi a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, o senador, filho dele, também comentou, disse que depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, está aí o resultado do vexame da política internacional ideologizada. E disse ainda que o governo é baseado em aumentos insaciáveis de impostos, esfolando os trabalhadores. Por parte da base do governo, várias autoridades também comentaram. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o projeto do presidente Lula é taxar os super ricos e que o do Bolsonaro é taxar o Brasil. Disse ainda que a subserviência do Bolsonaro aos Estados Unidos está custando caro ao país. O líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, disse que toda justificativa para retaliar o Brasil é uma política numa tese da defesa do Bolsonaro como perseguido político. Ele finalizou dizendo que os vira-latas bolsonaristas conseguiram. E, por fim, o Jacques Wagner, também líder do governo, só que lá no Senado Federal, disse que, a pedido da família Bolsonaro, o Donald Trump anunciou essa taxação de 50% em todos os produtos brasileiros. Diz que o presidente norte-americano está confundindo a quem está se dirigindo e que o Brasil não vai ser quintal do país de ninguém, que quem decide a vida brasileira são os próprios brasileiros, os representantes brasileiros. Então tá aí essa disputa, né? De um lado tem a oposição falando, né, defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, defendendo essa postura do presidente Donald Trump, e do outro lado, então, base do governo completamente insatisfeita, acusando a família Bolsonaro, então, de ser responsável por essa taxação, né, de taxar os brasileiros por conta de uma investigação que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Tayane Mello, a gente vai continuar acompanhando essa história, né? Lembrando que os Estados Unidos sempre foram um dos principais parceiros comerciais do Brasil, ao lado da China. No início do ano, quando o Trump fez aquela taxação para vários países, o Brasil ficou com uma das menores taxas, a menor taxa, de 10%, e agora essa taxação de 50%, com previsão de começar a valer dia 1º de agosto, mas aí muita coisa deve acontecer, é capaz de que a diplomacia já histórica do Brasil faça com que essa taxação não vá para frente. O presidente Lula fez um post agora há pouco nas redes sociais, com a bandeira do Brasil de fundo, dizendo: o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. Então a gente continua acompanhando ao longo da programação da Band, no Brasil Urgente e também no Jornal da Band essa história.